Dilemas! Ai, a gente começa aquele momento, Luanda, onde tem retrospectiva. Quem é que vai fazer a retrospectiva desse ano? Quem é que vai ter a cara de pau de botar um show de Roberto Carlos na TV? Me fala. Jesus Cristo, vai ser muito difícil, né? Mas é isso. Então é Natal, já é dezembro. Hum, Acabou, né? Agora é ladeira abaixo. eu acho que a gente não vai virar a folha de calendário. 2020 e 2021 vão ser assim, os anos que emendaram. Você não acha não que vai ter isso? Assim, não vai ter Réveillon, não vai ter fogos, ninguém vai estar de branco, não. Vai estar de branco lá porque vai estar as pessoas que vão estar de branco mesmo. Ah, não gosto não. Tu sabe, né, que eu sou prima da Poliana, então eu vou estar de branco, vou batom vermelho, vou comer romã. Não vou pular sete ondas, mas vou fazer todo o meu ritual porque para deixar esse ano do capeta pra trás. Entendi. A gente pula 7 tronquinhos do cerrado esse ano. Beleza. Tá bom. Caboge, solta a vinheta, por favor. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar, Um problema que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, Dilemas. podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. E aí, o que você tem hoje para mim? Rapaz, eu tenho um dilema de uma Valentina que eu peço atenção de vossas senhorias, ou como diria Maria Bethânia, eu peço atenção dos senhores. Lá vamos nós. Oi Lua, oi Peu. Olha, teria muitas coisas para falar sobre a felicidade de conhecer vocês pelas redes e ver o podcast nascer, trazendo tantos papos necessários, mas vou tentar exercitar meu franco poder de síntese e de objetividade. Eu e minha esposa ouvimos vocês, conversamos a respeito e por isso achei que seria bacana jogar esse dileminha em seus colos acolhedores. Eu estou um pouco arrependido. Posso voltar? Porque essa frase, ó, vou ler de novo. Conversamos a respeito e por isso achei que seria bacana jogar esse dileminha em seus colos acolhedores. Rapaz, colocou no diminutivo, gente. Gente amiga, Já viu, é né? bomba. Mas vamos lá. Pois bem, para variar, a treta é família. Aquele extranúcleo. Sogros, sogras e cia. Seguinte, eu sou aquela pessoa que faz amizade fácil, que cultiva os amigos, gosta de sair, curte reunir a família e que costumava fugir de conflitos a todo custo. De anos de terapia, aliás. Ela já é mais fechadona, tem poucos amigos, acha que a família é quase sempre abusiva e, se vê a chance de uma faísca, já monta a fogueira. Isso da minha perspectiva. Gostei dessa narrativa. Em 18 anos de relacionamento, olha só, elas duas estão juntas há 18 anos. Em 18 anos de relacionamento, aprendo muito com ela. Fui vendo como adoecia por segurar tanta bronca e achar que tinha que fazer todos felizes. Aprendi a pedir desculpas e a falar mais na cara das pessoas. Mas ultimamente, depois de adotarmos nossos filhos, com a chegada dessa pandemia sinistra, somada a esse desgoverno, nem me fale, minha amiga, tenho tido muita tristeza por me sentir distanciada dos meus pais. Ela não proíbe a aproximação, mas Gente, caramba, ela não proíbe. Calma, Valentina. achei sinistro esse proíbe aí. Também. Ela não proíbe a aproximação, mas dificulta a convivência, implicando com cada respiro que minha mãe dá. Fica um puta climão azedo. Minha mãe não é nada santa, te entendo, mas sempre respeitou nosso território, escolhas, a forma como educamos e tal. O Enquanto minha que é muito importante, É né? super. Enquanto minha companheira quer que minha mãe assuma tudo o que fez de errado lá no passado, e minha mãe não aprendeu a pedir desculpas, sim, uma merda, fico pensando que temos pouco tempo para destrinchar isso. Quero focar no presente e seguir adiante. Sinto que está tão difícil conviver com as pessoas que acham normal viver anestesiadas por antidepressivos e eletrônicos, fora a alienação política. Sei que várias divergências com a família me intoxicam sim, mas acho que daria para ter uma convivência mínima saudável. Acho que no final o saldo é positivo, até mesmo para mostrar para as crianças os problemas da sociedade nesse microcosmo que é a família estendida. Então, qual o limite entre ser muito evitativa ou muito enfrentativa? Beijos, Valentina. Dileminha no colo, né, Valentina? Tô ligado. Valentina, minha querida. Sabe que eu fiquei te ouvindo, Peu, e eu fiquei pensando, gente, tem pessoas que escrevem pra gente porque elas estão, na verdade, precisando daquele apoio moral pra tomar alguma decisão,
né? Elas estão precisando de um apoio moral. Tem outras que já escrevem dizendo assim, vai, me dá um sacolejão, sabe? Hum. Assim, me acorda pra Você tá falando de Jesus. categoria de dilemas? A Tô gente nunca fez falando. isso é Não, inédito. Certo, a gente pode nomear essas pessoas. É porque eu acho que esse dilema tá nessa categoria. Tipo assim, Do ela. chacoalhão? Não, Não, ela já tomou a decisão. entendi. Ela já sabe o que precisa ser feito, mas ela tá ali naquele momento de recolher, angariar votos. Entendi. Entendeu? Então o dilema dela é me apoia que eu tô imunizada. Exato aí. É isso? Eu acho que é, porque quando ela fala que ela tá sentindo falta dessa mãe, desse pai, dessa aproximação com essa família, já tá posto a solução. Se ela tá sentindo falta, por que que a Valentina dela não legitima isso? Desculpa, eu de verdade eu não consigo entender que dinâmica é essa que se estabeleceu nessa relação de vocês duas, em que as suas faltas, elas não são vistas, elas não podem ser acolhidas. Me incomoda muitíssimo isso, particularmente, sabe? E se pensando, trazendo pra minha realidade, puta, eu tenho uma relação péssima com minha mãe. Cara, isso é problema dele. Isso é problema dele, assim, não pode ser problema meu. Eu entendo, cara, entendo, minha mãe é uma pessoa difícil, minha mãe é uma pessoa, né, que, caramba, carne de pescoço, beleza, eu reconheço isso. Aí reconheço também que ela respeita minhas opiniões, respeita a minha sexualidade, respeita a educação que eu dou para os meus filhos. Qual é o balanço? O que eu tô querendo dessa mulher, assim? Que perfeição é essa, né? Onde é que ela... Não sei, fiquei pensando que talvez essa Valentina já tenha a resposta para esse dilema. Eu gostei muito dessa sua novidade aqui nesse podcast, aqui da família brasileira, quando você traz os possíveis dilemas que chegam. Achei isso maravilhoso. Podemos fazer uma Uma lista, planilha bora. disso, tá? Eu queria, adorei, amor, isso que você trouxe e queria trazer um outro ponto aqui pra gente dialogar sobre, que é o seguinte. Me chama a atenção quando ela fala que a companheira dela ou gostaria ou esperaria que a mãe dela pedisse desculpas por erros do passado. Podemos fazer um dilema só sobre isso. É assim. Os erros do passado ficaram no passado, vamos começar daí. Ou eles continuam habitando a relação de vocês? Sendo repetidos e repetidos, né? Porque se acontece de no meio, digamos, de uma treta entre vocês, nada a ver com sua mãe, nada a ver com a sogra dela, nada a ver. Numa treta de vocês, assuntos do passado vêm à tona como apontamento, julgamento, o velho e você naquele dia. Quando a gente era da sexta série B, a gente fazia isso, lembra? Quando chegava em dezembro, a gente lembrava de um episódio que tinha acontecido em fevereiro com um colega e dizia, não, eu estou fazendo isso, mas e você naquele dia? Aquele dia tinha sido em fevereiro. Valentinas do meu coração. Falo agora para o casal. Se nos ambientes em que há divergência, discordância, se assuntos do passado adormecidos ou que deveriam ter sido resolvidos ressurgem, que nem zumbi, Walking Dead, ou aquele personagem de novela que todo mundo acha que morreu e no último capítulo volta para salvar todo mundo, né? Bom dia, Verônica, aquelas coisas assim. Eita, spoiler danado eu dei agora. Se esses assuntos voltam, vocês, antes de qualquer coisa, precisam resolver esses assuntos do passado, senão vocês não vão conseguir andar, não. Se vocês ficarem carregando isso na relação de vocês. E aí, se tem, abre aspas, por favor. Aspas abertas. Se tem erros, fecha aspas, da sua mãe, que incomoda, do passado, que incomodam ainda a sua companheira, talvez seja preciso uma conversa adulta sobre que lugar esses erros do passado devem ocupar. Se eles ainda habitam o pensamento, os sentimentos da sua companheira, tem algo a ser resolvido. Se eles ainda parecem tão vivos, é porque eles não foram encerrados. Eles estão aí, e aí eu devolvo no colo de vocês. Pelo que ela conta, a Valentina tem uma relação com essa coisa da família que já é meio, né, esquisita, cheia de imbróglios, cheia de
Qual a palavra, gente? É, Dilema? Não, não é dilema, não. Esqueci a palavra. Milindre, adoro essa palavra. Milindre. Cheia de milindre, né? Mas isso diz sobre a história dela. Você, Valentina, que nos escreveu, parece que vem de outro lugar. Que não é o lugar perfeito, de uma família perfeita, das relações perfeitas, porque isso não existe, gente. Isso não existe. Mas você talvez não venha do lugar da mesma dor que a sua Valentina. Então isso precisa também ficar muito claro. Que é, cara, beleza, minha mãe errou pra caramba. Ela foi mala aqui e ali. Mas é minha mãe, né? E eu não acho que isso é motivo pra gente romper, para as rupturas. Porque, de fato, a gente está num nível de intolerância muito grande, né? Com isso que eu considero a imperfeição do outro. Essa coisa, né, que ela traz, assim, ela reclama que minha mãe nunca pediu desculpa. Ela nunca pediu desculpa, mas talvez ela tenha assado um bolo de banana para vocês. Talvez ela tenha mandado entregar aí na casa de vocês um presente para as crianças. Talvez ela tenha visto uma matéria no UOL não, mas no Universo e tenha mandado para vocês porque lembrou de vocês. Talvez o jeito dessa mãe ter pedido essa desculpa e dizer assim, caramba, sinto muito, tenha sido outro. Vocês estão conseguindo reconhecer isso ou não? Tem que ser desculpa jurada, sacramentada em 3 vias, registrada lá em cartório. Porque se você estiver esperando isso dessa mãe, talvez ela não consiga te dar isso. E aí? É, tem uma coisa nisso que é da gente se olhar, né? É, será que a gente pediu desculpas pelos nossos erros do passado com outras pessoas? Todos eles? Será que a gente viu esses erros? Será que foi preciso que uma mão amiga ou um ombro amigo dialogasse com a gente sobre determinadas coisas que a gente fez sem intenção, mas que se converteram em erro por alguma razão? A gente pediu desculpas por eles. Vocês duas, Valentinas, que têm uma relação há 18 anos. Muito tempo, gente. Assim, cometeram erros nesse caminho. Foi doloroso, não foi? Quando uma cometeu erro com a outra? Deve ter sido. Pediram desculpas, sentiram muito por ter cometido esses erros não intencionais. Tem aquele outro tipo de erro, que é o erro que ele, apesar de não ser intencional, ele traz uma mágoa e aí ele parece que vai para ferir a outra pessoa. Já pediram desculpas também umas para as outras. A gente exigir que as pessoas peçam desculpas diz mais, às vezes, sobre o nosso ego diante delas, né? Assim, eu preciso que você me peça desculpa para você se reconhecer no erro. Mas A desculpa não vai mudar nada. é Vai apagar nada, né? e assim, a gente pode cuidar das nossas próprias desculpas e perdões. É. Tem uma outra coisa, Valentina, que eu comentei enquanto eu estava lendo, que ela não me proíbe. Alerta vermelho, alerta vermelho. Eu diria roxo. Depois do vermelho um pouco. A gente tem muita dificuldade de perceber algumas coisas assim, né, nas nossas relações, mas vamos imaginar que esse é um e-mail de uma Valentina heterossexual, casada com um cara, que ela diz assim: ele não me proíbe, mas o que é que você ia achar desse cara? O episódio cai. O episódio aqui cai. Né? Porque, Então, né, assim, como assim ela não te proíbe? Parece que existe isso colocado. Ou não, Lua, não foi isso que eu quis dizer, mas disse. tá escrito. Tá escrito, né? Do jeito que sai, é às vezes do jeito que a gente pensa, sem muitos filtros. Ou como a gente sente até. Exatamente. Talvez, se você tá sentindo isso, cara, tem alguma coisa muito estranha que precisa ser conversada entre vocês. Muito, 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 muito. Porque numa relação não cabe a proibição, né, gente? Não cabe a proibição. Um proíbe o outro, independente de ser uma relação homoafetiva, de ser uma relação heteronormativa, de ser uma relação monogâmica, de ser uma relação não monogâmica, de ser uma relação à distância, de ser uma relação de todos juntos morando na mesma casa. Proibir não vai estar dando, né, gente? Então, esse ponto é um ponto realmente para a gente trazer aqui para vocês duas, para conversarem. É, Pensa nisso, pensa nisso. é tipo um dilema dentro, é um Inception de dilema. Ela disse que veio com um dileminha no colo Pô, da era gente. pegadinha. Era pegadinha total. Amor, eu Diga. tenho uma suposta pergunta do ouvinte. Não seja por isso. Caboge,
Solta aquela vinheta dançante que faz a gente remexer e requebrar. Quem sabe, talvez, suposta pergunta, se fosse uma vez, suposta pergunta do ouvinte. Pedrinho Fonseca. E se a Valentina, né, a esposa da Valentina que nos escreveu, dissesse assim, então tá bom, então beleza, você vai chamar sua mãe e seu pai pra virem aqui, mas quando ela estiver aqui eu vou estar fora, porque eu não sou obrigada a encontrar essa bruxa de 71. E aí? Veja, o não fazer, o não falar, o não dialogar é também uma escolha de como você se coloca diante de um problema, né? Então ela reconhece que o problema existe, é a presença da sogra, e diante disso ela escolhe esse não alguma coisa, a não presença dela, a não palavra dela, o não diálogo dela. Essa é uma escolha dela. Ela precisa, ao tomar uma decisão como essa, ter muita consciência de que a sogra dela não tem nada a ver com essa decisão, independente de qualquer erro que tenha cometido. Essa decisão é só dela. A decisão de quem se ausenta é somente de quem se ausenta, não é de quem fica, não é de quem persiste, não é de quem acredita, não é de quem continua lá para dialogar. Não existe a possibilidade de ter crítica sem diálogo, minha gente. Isso não fui eu que inventei. Não existe a possibilidade de ter crítica sem diálogo. Uma crítica sem um diálogo, ela é nada. Ela vale no nada. Nada, ninharia. Então, veja, é uma escolha. Mas ela precisa ter consciência de que a não presença dela, que é uma resposta sim, né? É uma resposta. Ela diz, eu não quero conviver. Eu não preciso, eu não me sinto à vontade, não importa o que é que tem, mas ela escolhe não conviver. Ela corta esse fio tênue, sempre tênue, do diálogo. E a partir daí, ela elimina a possibilidade da crítica. Não há possibilidade de crítica como diálogo. Não foi Pedrinho Fonseca que inventou isso. É a filosofia, a política, a ética, a moral e o convívio em sociedade. Se você critica e vira de costas, você sequer tem argumento. Então você se torna desimportante para o convívio em sociedade, em grupo e em família. Sabe o que eu lembrei? Sabe que cena eu lembrei? Daquela... Futebol. Moleque jogando futebol, né? Que aí o dono da bola se irrita. Eu vou embora! Vou acabar o jogo! Você que se dane! E aí ele vai embora, levando a bola, porque ele é o dono da bola, tendo a certeza que ali está encerrado o jogo, né? Mas nem sempre é isso que acontece, porque o jogo pode continuar sem ele. Inclusive sem aquela bola, né? Podem fazer uma bola de meia, pode aparecer uma outra bola, pode chegar um outro jogador e o jogo continua. E quem sai, quem se ausenta, quer castigar quem fica, né? Quer dizer assim, então vocês vão ver como eu sou importante aqui. Então pensei nessa cena. Ó, uma outra coisa. Ela que hoje você... Valentina, ela tá cagota hoje, viu? É que eu gostei desse dilema. Eu também. Eu queria trazer um outro ponto que ela aponta no dilema, no e-mail dela, que acha que é importante para as crianças, para os filhos delas, conviverem com quem elas consideram que seja diferente, né? Porque esse é um exercício cidadão, inclusive, né? E que ela fala isso, né? Que a família é um microcosmo, né? Do que é essa coisa que está colocada de forma maior, que é a sociedade. E aí esse processo é muito comum, né? Quando tem dor, quando tem mágoa, quando tem ranço, que eu não quero que meus filhos convivam com aquela pessoa, como se esses filhos fossem extensão de quem a gente é. Filho não é extensão de quem a gente é. Filho é indivíduo que se relaciona com o mundo, que ama pessoas, que é amado de volta por outras pessoas, né? Então, se essa sogra, Valentina, te desagrada de alguma forma, desculpa, minha querida, com todo amor, escute isso. Isso é problema seu. Não é problema dos seus filhos, né? Seus filhos, eles têm o direito de ser amados por essa sogra, que é vó. Vê que coisa mais deliciosa no planeta Terra que é ter vó. Que pode ser uma bruxa para você. Pode ter sido até uma abusadora dessa mãe, né? Assim, uma mãe com uma mãe e filha que tiveram uma relação super difícil.
ainda assim o papel de vó é um outro papel. Cada história se resolve ali naquela história, né? Então, se há alguma rusga entre filha e mãe, isso precisa ser resolvido. Entre nora e sogra, isso precisa ser resolvido. Entre as crianças e a avó, precisa ter um campo fértil de coexistência. Conviver com as diferenças, no caso de crianças que convivem com pessoas mais velhas, é um privilégio e tanto. É um privilégio gigantesco, porque essa visão de mundo de quem é mais velho, ao se deparar com as crianças, cria proximidades e abismos que são necessários justamente para a gente entender as diferenças. Então, mais um exercício a ser feito. A gente está passando, vocês estão anotando aí, Valentina? Tem uma listinha de exercício hoje aqui, a gente está parecendo que está, né? Eu tô falando isso, óbvio, entendendo que essa avó quer estar perto desses netos, tá? Porque quando não quer, também não quer, foda-se. Mas uma avó querendo estar perto dos netos... Ela tinha essa frase? Quando não quer, foda-se. É isso. Entendi. Peperinando os outros em reflexos S, é isso? Entendi. É muito bacana esse dilema porque ele traz uma perspectiva que, para além da relação com sogra, relação familiar e todo esse tipo de coisa, é mais um daqueles dilemas que fala sobre aquilo que a gente se sente apto a tolerar, ponto 1, aquilo que a gente sente um desejo genuíno de dialogar e transformar, aquilo que a gente quer desapegar e abrir mão, e aquilo, por todas as circunstâncias, a gente resolve ou persistir ou desistir. Então, eu devolvo o seu dilema aqui no nosso colo, Valentina, perguntando: vocês duas pretendem desistir ou persistir? Nossa, gente. Que sério, hein, Peu? Eu até mudei o tom de voz. Eu fiz um tom de voz mais desistir ou persistir. A nova série. Tem um outro convite também que esse dilema faz, que é: quais são os espaços que a gente ocupa individualmente dentro de dinâmicas familiares? Né? Porque se essa Valentina quer estar mais perto da mãe, por que ela não... Por que isso não é um trânsito livre? Não, bom, deveria ser. Deveria aquela frase ser. Lá da proibição. Exato. Aquela frase não pode existir. Então, é a mãe dela e ela quer continuar transitando. Isso, em tese, não deveria abalar a relação que ela tem com a companheira, que é a relação dela com a mãe. Exato, né? E a gente tem essa percepção de que tem que ser caranguejo, assim, né? Não sei se vocês conhecem tem essa imagem na cabeça de vocês, mas a gente é recifense da gema pernambucana, então uma corda de caranguejo é um negócio que a gente é muito familiarizado. Caranguejo é vendido em corda. Tem uma corda que amarra todo mundo. Tá todo mundo junto, grudado, misturado. Assim, você não sabe onde é que começa um caranguejo e termina outro. A bandeira de Pernambuco devia ser uma corda de caranguejo. E aí eu acho que a gente leva isso para dentro das famílias, né? Essa ideia de que tem que estar todo mundo grudado junto o tempo todo. E aí quem não gosta do outro engole o choro, engole não gostar, vamos mesmo assim. Eu acho que a gente ia ser mais feliz se a gente se respeitasse nisso que são os limites mesmo de cada um, né? Porque, de fato, ninguém é obrigado a ficar aceitando violências, né? De pessoas que são intolerantes, de pessoas que nos fazem mal, nos tratam mal. Ao mesmo tempo, tem relações que têm ligações que são muito fortes, que você tolera mais, você tem um limite maior ali pelo outro. Então, assim, a gente não precisa estar todo mundo grudado o tempo inteiro. Tá tudo bem a gente ocupar espaços diferentes e isso ser uma dinâmica da relação, da família. Não, e continuando o capítulo Filosofia Pernambucana, veja bem, o destino de qualquer caranguejo é o mesmo. Então vamos aproveitar que a gente tá junto nessa corda e vamos se tratar bem, né? Porque o destino será o mesmo. Maravilhoso esse dilema, eu diria, sabia? Gostei. E é um dilema que a gente precisa refletir sobre ele, né? Porque tá chegando Natal. Como é que vai ser o Natal nessa pandemia, gente? Vai ter Natal? Ou isso é um assunto para um outro dilema? Assunto para um próximo dilema. Então tá bom. Então a gente encerra por aqui. Valentina, muitíssimo obrigado pelo seu dilema. Espero que vocês escutem
juntas. Não sei se vocês sabem, mas vocês podem ouvir o Dilemas não apenas no Spotify, mas também na Deezer. Vocês podem ouvir no YouTube. A gente tem um canal no YouTube lá, você bota youtube.com/dilemas, consegue assistir. Se você for entrar agora na internet e colocar youtube.com/dilemas, aproveita e faz também, coloca lá apoia.se, apoia.se/dilemas e torne-se um apoiador desse podcast que precisa do seu apoio para se manter vivo aqui, sem marcas, sem patrocinadores. Que tal? 2021 vai ser um ano muito especial para esse podcast. Tem muitas coisas que a gente tá pensando com muito carinho. Então, ter você com a gente vai ser muito especial. Sabe quem já passou por aqui? Exclusivo para quem é Dilema, apoiador? Vou falar alguns nomes. Segura. Vera Iaconelli, Carolina Nalon, falando sobre comunicação não violenta, Gregório do Vivier, Giovana Nader, Alexandre Coimbra Amaral, Flaira Ferro, Vanessa Moreno, Isabela Bueno e várias outras pessoas. Próximo ano tem mais e com novidades, inclusive em formatos. É isso, 2021, minha gente, promete e cumpre. Vamos nessa? Vamos! Caboge, solta a vinheta, por favor. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.